Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje é domingo de manhã e eu tô com alergia, eu tenho rinite alérgica, espero que eu não tenha acesso de espirros durante a gravação do vídeo. Hoje eu quero falar de um livro que eu peguei numa das bibliotecas das escolas nas quais eu leciono no estado. Ele se chama Memórias de um Adolescente Brasileiro na Alemanha. Ele faz parte do Plano Nacional de Leitura. E esse livro é recomendado do sexto ao ao nono ano. E editora Melhoramentos. Então o Estado investe bastante nesses livros. Esse aqui tinha na escola, sim, vários volumes. Aí eu sempre pego um e leio e incentivo a leitura. E esse livro eu não consegui parar. Ele é escrito de uma forma bem simples, bem gostoso de ler, assim, muito bem escrito, mas extremamente simples. E justamente pelo a recomendação aqui, do sexto ao nono ano. Então, resumidamente, falando sobre a história, a autora Elisabeth Loibl, acho que é Loibl, o nome alemão, ela nasceu na Alemanha, só que os pais dela moraram no Brasil. Eles se casaram aqui, se conheceram no Brasil. Os pais da mãe vieram com todos os filhos antes da Primeira Guerra. Foi antes da Primeira Guerra. E eles eram uma família abastada. E o pai dela, o Francisco, veio logo após a Primeira Guerra. Agora eu não vou me lembrar desses detalhes, mas o fato é que eles se conheceram aqui. Ele migrou jovem, e a família da mãe dela vieram quando a mãe era criança. Eles se conheceram num clube alemão, germânico. O pai tinha migrado para o Rio e a família da mãe dela para São Paulo. E quando eles casaram, eles foram morar na Vila Mariana. Daí ali nasceu o Rodolfo, que é o que narra a história, contada pela Elisabeth, que é a irmã dele. Vocês entenderam? Ficou meio confuso aqui, mas é isso. O que acontece é que, então eles moravam aqui, e quando o nazismo ascendeu na Alemanha, eles resolveram voltar com a esperança de que a Alemanha ia recuperar da crise que veio sobre ela após a Primeira Guerra. Tem uma parte aqui que eu quero ler, Em São Paulo, meus avós também discutiam o que estava acontecendo na Alemanha, os avós lá de São Paulo. A Alemanha não vai se salvar com uma mudança radical do sistema. A Alemanha só vai se salvar com uma mudança radical do sistema. Essa é a verdade, meu avô dizia. E você acha que os nazistas vão conseguir esse milagre? Perguntou minha avó certa vez. O avô dizia isso e a avó perguntou, Se não for Hitler, ninguém mais conseguirá, respondeu ele. Ridículo, os nazistas só estão se aproveitando da miséria do povo para conseguir o poder, retrucou minha avó, exaltando-se. Então, tem várias partes assim, interessante. O livro é narrado em duas perspectivas, sobre os acontecimentos mundiais e mais ligados à Alemanha, e também, no segundo plano ali, a vida da família. Então eles imigram e ficam lá quase 10 anos. O Rudolf vai menino e se torna adolescente. E as meninas, ele tem duas irmãs que nascem lá. Pensa no inferno que foi. O interessante desse livro é que ele aborda ali o nazismo entre o povo simples.
os alemães. Simples no sentido assim, né, de ser pessoas do povo, né, a família, né, dos avós maternos tinha um certo prestígio, assim, né, um certo poder aquisitivo, mas eles perdem. Então eles eram pessoas simples. Quando eles voltam para a Alemanha, eles ficam um tempo na casa de duas tias solteironas da parte da mãe, do Rudolf, né, e da Elisabeth. E eles não eram nazistas, é outra coisa interessante, e tinha absorvido a cultura brasileira. Então, eles tinham muito de brasileiros, eles se diziam brasileiro. O filho nasceu, né, no Brasil, e ele sofreu discriminação, xenofobia, por ser estrangeiro, né, embora ele dizia, eu sou loiro, de olho azul, mas não importava nessa Alemanha. E é uma coisa assim absurda, porque Hitler não parecia germânico e nem o Goebbels, né? O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, né? Que ele até fala aqui, né? Que não tinha aparência nada de germânico. Então é uma coisa bem absurda em vários aspectos, né? Essa questão do nazismo na Alemanha. E na escola ele sofrendo assim e diziam, você é americano. Ele falava, não, eu sou brasileiro. Então é interessante assim essa questão, porque até era interessante porque os Estados Unidos eram inimigo da Alemanha. Então durante um período ali, principalmente no início da guerra, Getúlio namorava, né? Tinha ali um flirt com o nazismo, então era conveniente também ser brasileiro. E não vou contar a história, né? Não gosto de comentar sobre livros assim, mas em determinado momento ele resolve abandonar a Alemanha, porque não estava dando, até fome eles passaram. Tem uma cena que ele fala que eles foram morar numa área rural por algo que aconteceu, e a cidadezinha que eles moravam foi bombardeada, inclusive a casa deles. Então se não fosse por isso, eles teriam morrido. E ele tem muita fé, que é outra coisa que eu acho interessante. Ele diz que ele conseguiu aguentar e sobreviver, embora, claro, ele também não tinha escolha, era um menino, por causa da fé. Mas eu estava dizendo, o pai resolveu voltar para o Brasil, eles não deixaram. E mandaram ele para Varsóvia para cuidar ali de uma empresa nazista e forçaram ele a ir no gueto e levar o Rudolf. E o Rudolf diz o que viu, aquela gente morrendo, cadáveres, e viu uma mãe com uma criança na rua gritando para que se salvasse. A criança estava doente, não tinha remédio. Então ele começou a ver muitas coisas assim. E não podia ter amizade com os poloneses, mas eles faziam vista grossas e tinham, apesar do perigo. Outra coisa que deu para entender bem é a opressão sobre o povo alemão por parte dos nazistas também. Tinha aqueles bem nazistas, como uma amiga que foi visitá-los, e denunciam eles porque viram que eles estavam querendo voltar para o Brasil. Então tinha esses nazistas que eles chamam de convictos, né, convertidos mesmo ao nazismo. E muita gente não, era um medo, assim, era um medo. Inclusive a família deles ali, as tias e a mãe lá, tinha uma amiga judia que foi visitá-los. Então, assim, muito interessante ver essa questão de dentro ali, né, do povo alemão. Então, lá em Varsóvia, eles conhecem um outro brasileiro que era o Nicolau, que era de origem polonesa e morava aqui no sul, no Paraná, em Maringá. E de fato, a gente tem uma colônia bem grande polonesa, né? Aqui em Curitiba, o bairro que vizinho do meu, Barreirinha, daí Abranches, e começa ali no Centro Cívico, onde tem o Bosque do Papa, até aqui perto de onde eu moro era tudo colônia assim, de poloneses. Esse Ladislau, ele apresenta um amigo para eles, que é o Joaquim Maroski, que era um outro brasileiro também de origem alemã, nasceu no Brasil, mas era alemão. E esse Joaquim Maroski era de Palotina, uma cidade perto de onde eu morei, assim, Chateaubriand. Só que assim, aqui estava ali pelos anos 40, Palotina estava iniciando. Eu pesquisei para falar aqui com vocês, eu pensei, bom, ele veio do mato, porque, entendeu? Estava ali derrubando árvores para construir. Eu achei interessante isso, fui pesquisar no Google, mas não achei muita coisa. É um livro que poucas pessoas têm falado.
interessante. Eu tenho entrevistas aqui, né, trechinhos, na verdade, da Elizabeth Loibl, ela divulgando, mas não há muita coisa na internet, né? É uma pena. Eu recomendo muito esse livro e levei comigo, falei para os alunos, como eu falei, incentivando muito a leitura, até porque essas obras, esses volumes ficam lá 100, 200, assim, eu já postei aqui, né, sobre a sucessora, quando eu falei sobre a novela adaptada, e fica lá, grudando em outras páginas, e falei, gente, vão lá, explora a biblioteca, isso aqui é para vocês. E daí, continuando, eles eram da resistência, e daí cria ali um clima e tal, mas eles ajudam o Nicolau, que era polonês, de origem polonesa, brasileiro de Maringá, e o Joaquim Maroski, que era brasileiro de origem alemã de Palotina. E no final, não quero fazer um vídeo muito longo, quando ele vem, gente, quando ele volta, ele já tinha 14 anos já. 14 anos, ele ficou adolescente lá. Quero ver se eu acho aqui a foto dele, adolescente, ó, segurando a irmãzinha mais nova que tinha síndrome de Down. E aqui, ó, ele, tô dando reflexo, né? Ele pequeno. Então ele entrou na adolescência lá. E no final ele diz assim, que quando ele viu a costa brasileira, ele se ajoelhou e orou a Deus e agradeceu a Deus por ter saído daquele inferno. Então, assim, achei muito interessante, né? Essa questão da fé dele e ele orar ajoelhado, né? Que é o que a Bíblia diz, as epístolas, né? Na minha igreja, eu sou da CCB, Congregação Cristã no Brasil, vocês sabem, né? Escrevi um livro sobre a história da CCB, mas oramos só ajoelhado. Durante o dia, não, a gente andando e fazendo coisa, a gente está sempre meditando e falando com o Senhor. Mas na igreja, a hora que você tem oportunidade, é com o joelho dobrado. Todo joelho se dobra no céu e na terra perante o Senhor. Então achei muito bonito essa atitude do menino, né? Então é um livro bem bacana, gente, cheio de fotos também, muitas fotos. Eu acho que eu estava falando, eu acabei me perdendo, mas durante aquele período que eles moraram ali na região rural, eles passaram fome, literalmente, a Alemanha estava destruída já. E ele viu a mãe dele saindo, ele foi atrás, ela pegou um tufo assim, de grama com terra e tudo e colocou na boca e comeu. E outra coisa interessante, depois eu fui ver cenas e vi documentário na internet, quando os russos chegam na Alemanha, já destruída, pensa num povo bárbaro, e esses alemães esses russos eram prisioneiros que eles colocaram assim no front ali, né? Como soldados para defender a Rússia. E eles chegavam assim sem escrúpulos, sem piedade, estupravam as mulheres e saqueavam e um monte de coisa. E quando surgiu, eles sabiam que isso ia acontecer, o Franz colocou uma bandeira brasileira na casa dele. E foi isso que os salvou. E as mulheres, sozinhas, porque os homens tinham morrido, elas foram se abrigar na casa do Franz e ele recebeu essas mulheres para que elas não sofressem estupros e outras coisas, violência contra elas por parte dos russos. Então é bem interessante, muito interessante. O livro, extremamente simples. Espero assim que esses adolescentes leiam. Eu vou continuar divulgando e falando. Nós temos numa das escolas a semana da leitura, né? 20 minutos ali para que os alunos leiam, levem seus livros, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu quero diversificar um pouco aqui os assuntos, né? Nos vemos na próxima e até mais.